Iniciamos hoje uma nova temporada do programa Bilhete Profético. Esse programa já existiu num passado recente, acho que até 2020, e geralmente ia ao ar diariamente nesse horário, 19 horas. Agora voltamos para o mesmo lugar em que estava, às quintas-feiras, 19 horas, o programa Conversa.com. E pediremos a vocês que ajudem a divulgar este programa, claro, os outros também, mas este aqui em especial, porque ele tratará de temas de uma agenda muito violenta em nosso país, que o contou com a participação de amplos setores religiosos. Então nós precisamos enfrentar isso, mas não de maneira banal, com achismos, com subjetividades e tal, mas com análises mais fundamentadas. Então, para isso também eu continuo a pedir os likes de vocês aqui, que vem aumentando, felizmente, mas precisa aumentar mais em cada vídeo. Normalmente os likes que vocês dão são de mais ou menos 1/3. Se interessante se equivaler a 100% em cada vídeo. Isso nos ajudará muito a crescer no canal. E também as inscrições são fundamentais. São elas que movimentam a estatística do canal. Mas não só por isso, porque assim nós continuamos contando com a adesão e o apoio de vocês. E os comentários têm sido maravilhosos, também precisa aumentar em número, mas os conteúdos demonstram que vocês assistem os vídeos. Isto é muito animador e motivador para nós. E todos os apoios que vocês nos darem são muito bem-vindos, importantes e necessários. Logo após a vinheta, então, eu retorno para definir um pouco mais como será o nosso programa. Comumente, profecia é interpretada como previsão, como prognosticismo, como horóscopo, como adivinhação do futuro, etc. Não, a profecia bíblica, teológica, sérias, não tem nenhuma relação com estas noções de caráter assim vulgar. Na verdade, o exercício profético praticado pelos profetas maiores e pelos profetas menores, principalmente na Antiga Aliança ou o Velho Testamento, Antigo Testamento, era uma ação, era uma verdadeira militância combativa com base, não com base em intuições, não com base em subjetividades, em impressões,
inspirações momentâneas de algumas pessoas que poderiam ser muito consideradas como loucas. Evidentemente que a Bíblia não ignora que houve falsos profetas. Estes sim, eram intuicionistas, subjetivos e sem nenhuma base, como nós demonstraremos aqui. O profetismo no Antigo Testamento, e depois isso invade de outra maneira, no bom sentido aqui do verbo invadir, ocupa de outra maneira o Novo Testamento, mas a isso farei referência num outro programa. O profetismo se baseou sempre combativa e militantemente num modelo, num paradigma, o do Êxodo, isto é, da libertação do povo hebreu, os escravos que viveram nessa condição cruel, desumana, por mais ou menos 4 séculos, 400 anos no Egito, sob as botas da casta dominante que se chamava de faraós, que sucessivamente massacravam o povo, uns mais ferozes, mais ardorosamente opressores, outros menos, mas todos de modo injusto massacraram o povo hebreu. E o êxodo então é essa complexidade, esta riqueza libertadora que contou com a atividade de amplos setores dos escravos, das escravas, dos homens, das mulheres, dos camponeses e de setores inclusive do próprio governo faraó, que se descolaram do projeto opressor, como por exemplo é o caso do Moisés, e construíram uma saída do Egito, uma saída libertadora, em busca de um espaço no planeta Terra que chamavam de terra que emana leite e mel, terra da liberdade, terra da vida. E para lá se colocaram em caminhada, em marcha. Isso aconteceu numa aliança que o Velho Testamento, o Antigo Testamento chama de aliança de Yahvé, de Deus Javé, com o povo chamado povo israelita. Depois e durante muitas lutas, escaramuças, estavios, esta aliança foi construída arduamente. Então ela é a referência, ela é o fundamento sobre o qual agiram, falaram, denunciaram contundentemente os profetas. E eles agiram sob duas orientações. Uma, denunciando a opressão, denunciando a aliança dos seus reis, o culto no templo, os sacerdotes do culto. Cada vez que esta aliança era fragilizada, era adulterada, prostituída e desviada para a aliança com outros povos, outros reis opressores, em favor de interesses agora de uma casta que se construía em Israel. Os profetas acusavam, criticavam, denunciavam de forma bastante expressiva e marcante essas violações dos compromissos com o êxodo, com o espírito do êxodo. Tanto que em cada profeta maior ou em cada profeta menor, já no início de cada livro e até de cada capítulo, se percebe o anúncio com esse compromisso do êxodo, em cujo movimento se encontra Deus. Deus não pode ser encontrado fora do êxodo. Deus do Antigo Testamento não pode ser reconhecido fora da libertação, fora do erguimento de um povo em favor da sua dignidade.
Não há Deus fora disso. Os profetas, então, denunciavam quando o êxodo era rompido, mas anunciavam em cada circunstância, em cada crise, em cada situação, como resolver essa situação, como resolver as rupturas, como resolver os desvios, como resolver as infidelidades. Os profetas denunciavam, mas anunciavam também. E hoje tomo como exemplo, para esclarecer isso, um profeta menor, talvez o menor deles. Ele mesmo se julga assim. Deus me tomou detrás dos sicômoros e do cuidado, do pastoreio do meu rebanho para me fazer um profeta. E lá foi Amós denunciar de forma extremada, mas verdadeira, justa, o rei que era injusto. Denunciar os sacerdotes que faziam um culto injusto, hipócrita e falso. Denunciar a injustiça que era praticada de modo violento na perseguição aos pobres. Denunciar os acordos que eram feitos com reis poderosos estrangeiros que acabavam por sequestrar e capturar as melhores mentes do povo em Israel. Tanto que, com base nisso que falei, no êxodo traído, no êxodo adulterado, prostituído, Amós diz, sendo porta-voz de Yahvé, porta-voz divino, ele diz: desprezo os cultos de vocês, abomino os holocaustos de vocês, me desencanto com os cânticos de vocês, não tenho nenhum prazer nas músicas das harpas de vocês. Tudo por causa da traição. Quando religião e governo, religião e rei se unem contra o êxodo, contra a originalidade do êxodo, contra um projeto que nasceu com tanta luta e com tanto sacrifício. É preciso denunciar. Mas Amós também anuncia. Ele diz, vociferando o próprio Deus: antes importa que corra a equidade como uma torrente que nunca para, da justiça da fonte que nunca seca. Então, o profeta Amós anuncia como se Deus mesmo falasse por ele. A justiça como núcleo central, o eixo em torno do qual deveria girar todos os projetos humanos. O governo do rei, o culto dos sacerdotes, as ofertas do povo, o bem-estar na realização do povo, de modo que não houvesse viúvas abandonadas, órfãos no meio do povo, crianças desamparadas, aí se realizando abrangentemente a justiça em todos os setores. Era isso que anunciava o profeta Amós, antes de desaparecer. Este é o núcleo da mensagem profética: a justiça, a equidade. Não é algo somente espiritual, porque os profetas não fazem essa separação iníqua, perversa, entre fé e religião, entre fé, religião e política. Tudo é uma só realidade. Em outras palavras, os profetas falam e agem politicamente o tempo inteiro, se nós quiséssemos assim entender. E eu entendo assim.
Os profetas não eram só falatório, forte, contundente, crítico, radical, mas eram também círculos proféticos, grupos, comunidades que atuavam na militância, na combatividade para destruir a injustiça. Isso que era Amós como camponês, isto que era Amós como pastor de ovelhas, isto que era Amós como agricultor de sicômoros. Então, atualizando, isto que é também importante, eu imagino algumas situações. Amós se dirigindo como se Javé falasse por ele a Damares Alves: ó Damares, eu desprezo a tua goiabeira, eu abomino a tua experiência com Cristo, porque ela é apenas uma propaganda para a tua promoção. Porque as obras de Damares não têm nenhuma relação com a justiça, nem com o Cristo justo, que disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ali, Damares não só queria acréscimos, coisas acrescentadas, mas jamais a busca da justiça. Gosto de imaginar Amós se dirigindo a Jair Bolsonaro: ó capetão, tu que dizes Deus acima de tudo, és abominado, aborrecido, desprezível, porque o teu Deus acima de tudo, como fazia Hitler, o teu orientador, não é outra coisa senão tu mesmo acima de todos e de tudo. Hipócrita, manipulador, mentiroso, opressor. Imaginemos Amós se dirigindo ao trio que roubou das lojas americanas: ó senhores todos poderosos, maquiadores contábeis, inventores de lucros que não aconteceram, ladrões do suor dos trabalhadores e trabalhadoras, as vossas ofertas, os vossos lucros acumulados são o roubo do suor e do sangue dos trabalhadores e trabalhadoras, me causam desprezo, me causam asco. Imaginemos Amós se dirigindo aos senhores dos anéis e até sem anéis, do mercado, do agronegócio, donos dos bancos, donos do comércio, ladrões de terras, aqueles que matam os indígenas, aqueles que pisam nos Yanomamis e os jogam na fome e na miséria, dizendo: ó senhores todos poderosos, que roubais tudo e a todos do pobre, empobrecendo ainda mais, miserabilizando a vida que foi criada para ser rica e digna, eu desprezo a vossa injustiça. E é assim que fala o profeta. É assim que age a profecia. E é assim que devemos falar. E é assim que devemos agir, como profetas, homens e mulheres que lutam não com bases subjetivas. Imaginem também o profeta Amós se dirigindo a Dona Michele Bolsonaro. Ó tu, ex-primeira-dama, que dizes falar língua estranha quando participavas daqueles cultos hipócritas no Congresso Nacional. Tu que fazias aquelas enroladas falando em nome do Queiroz e não em nome de Javé.
Tu, ó Michele Bolsonaro, que acumulaste com o dinheiro das rachadinhas, que eram e são não são senão o roubo de trabalhadores e trabalhadoras públicos em cargos de confiança ou não dos gabinetes que recebem o dinheiro público para sobreviver. Ó tu, Michele, que disseste falar língua estranha quando o terrivelmente evangélico foi aprovado pelo Senado para ser ministro no Supremo Tribunal Federal. Tu que disseste falar língua estranha naquela oportunidade, falas, na verdade, a língua estranha para mim e para a justiça, porque o que tu falas não tem nenhuma coerência com aquilo que pregas. Eu que falaria, Amós. Escutemos Amós. Aprendamos com Amós. Hajamos como profetas. Militemos como profetas. Lutemos como profetas. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã às 11 horas com Fala, meu povo.